Olá, aqui é a Dani Ferreira, eu sou escritora, atualmente tenho 5 livros publicados, além deles também tenho publicações dentro do projeto Book Labs, de minha iniciativa, com o objetivo de ensinar novos escritores interessados no mercado do livro de uma maneira geral, e além disso eu também trabalho como redatora, ajudando empresas de diversos setores a criar uma comunicação mais eficiente para o seu público-alvo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cristão e a produção literária. Eu também sou cristã e tenho uma visão nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com vocês e refletir junto com vocês. Primeiramente, falando sobre o que o cristão pode escrever. Eu acredito que o cristão pode e deve escrever sobre todos os assuntos. O jeito de ser cristão, se você for analisar as personalidades que nós temos como referência, como por exemplo, Martin Luther King, C.S. Lewis, Susanna Wesley, John Wesley, só para citar alguns nomes, esse é um jeito relevante de ser. Ou seja, o cristão ele precisa ser um agente relevante no mundo. Isso significa refletir e fazer outras pessoas também refletir sobre todos os aspectos da vida. Isso significa levar valor ao mundo, contribuir com a nossa comunidade e com a sociedade de uma maneira geral. A palavra de Deus nos orienta isso. Não estou falando isso da minha cabeça, não estou inventando nada. A Bíblia ela é um manual de instruções para todas as coisas. Deus nos convida à sabedoria e nos proporciona o caminho para alcançá-la. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, como está lá em Provérbios 9 e 10. E essas personalidades que eu mencionei até aqui, elas foram pessoas relevantes para o seu tempo e para a sua sociedade. Foram pessoas que geraram transformação social, contribuíram para a cultura do seu povo e são reconhecidas tanto por cristãos quanto por não cristãos. Assim, elas foram reconhecidas porque a finalidade das suas realizações não era esse reconhecimento em si, mas inevitavelmente, como resultado e uma relação de consequência, elas foram reconhecidas, como inevitavelmente também as trevas reconhecem a luz, a luz dissipa as trevas. Então, o que o cristão pode abordar nas suas obras, o que o cristão pode escrever e criar dentro da sua produção literária? Absolutamente tudo, pois a palavra de Deus nos fornece orientação sobre todas as coisas, e tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus, como está lá em Coríntios 3, versículo 22 e 23. E por que o cristão deve pensar em produção literária? Bom, ao meu ver, porque a produção literária faz parte da vida humana. Se nós quisermos ser pessoas relevantes, nós precisamos suprir as lacunas da vida humana. A Bíblia que você tem aí, seja ela impressa ou no seu celular, ela é uma produção literária. A revistinha da escola dominical é uma produção literária. Os livros, desde que a gente estuda lá no ensino infantil, lá do prézinho até a faculdade, eles são produções literárias. E às vezes eu vejo assim, muitas pessoas reclamando, até mesmo pessoas cristãs reclamando de livros, reclamando do ensino às crianças, o ensino na faculdade, o que se tem na TV, que muitas vezes tem adaptações de produções literárias. Mas o que o cristão está produzindo? Vamos refletir. Qual a relevância que o cristão está tendo para a produção literária? Se nós não estamos satisfeitos com as produções atuais, seja qual for a mídia, a responsabilidade também é nossa. Pois não estamos levando valor ao mundo, não estamos impactando o mundo, estamos deixando essa lacuna vazia. E o que eu quero dizer com preencher essa lacuna não é encher as expressões artísticas, os livros e as diferentes mídias com religiosidade e orgulho religioso. C.S. Lewis fala muito bem sobre o orgulho no livro Cristianismo Puro e Simples, descrevendo que o orgulho, não é apenas uma dificuldade humana,
uma falta de virtude ou um simples defeito humano. O orgulho vem direto do inferno. E se existe um pecado maior, este seria o orgulho. Então, como cristão deve produzir literatura? Em primeiro lugar, precisamos voltar à essência da palavra de Deus como um todo. Precisamos parar de criar dicotomias que, na verdade, não existem na Bíblia. Não fazem parte do caráter de Deus e distorcem as boas-vindas de Cristo. Para entender melhor as dimensões da vida, sob essa visão holística de Reino de Deus, recomendo fortemente a leitura do livro Template Social do Antigo Testamento, da autora Landa Cope. E nesse livro, a autora nos faz voltar às raízes do Reino de Deus e nos mostra como os preceitos de Deus incluem todas as áreas da nossa vida, né? A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, ela nos dá diretrizes sobre governo, economia, ciência, igreja, família, educação, comunicação, artes e entretenimento. Só para mencionar as principais lacunas da sociedade. E, gente, o que significa isso? Que nós não precisamos criar uma literatura evangélica. Da mesma forma como não precisamos criar um governo evangélico ou uma economia evangélica, nem mesmo uma família evangélica. Todas essas instituições têm suas funções dentro da cosmovisão cristã e Deus nos apresenta uma visão integralizada, né, de todas elas. Isso significa que não precisamos produzir literatura rotulando essa literatura como cristã ou não cristã. É claro que devemos nos afastar da aparência do mal, como está escrito lá em Tessalonicenses 5:22. Precisamos cuidar dos nossos olhos, pois Jesus nos ensina que eles são as janelas do coração, lá em Mateus 6:22. Mas as instituições em si, as dimensões da vida em si, já são louváveis a Deus, porque elas já estão previstas na palavra de Deus. Elas já têm as palavras de Deus já nos dão diretrizes sobre elas. E Deus já nos dá sinais de que elas fazem parte da nossa vida. O problema é que o pecado de fato tem distorcido cada uma dessas dimensões, corrompendo gradativamente cada uma delas com aquilo que não é do agrado de Deus. Mas o reino de Deus prevê sim cada um desses aspectos da nossa vida e eles não precisam ser reinventados, mas sim reconciliados com Deus. Isso é transformação cultural. Então, em segundo lugar, eu penso que os cristãos precisam ser leitores antes de serem escritores. Leiam a Bíblia e, para ampliar o seu conhecimento, leiam também livros de transformadores culturais, como John Wesley, textos de apologistas cristãos, como foi C.S. Lewis, de grandes pensadores e ativistas, como o reverendo Martin Luther King. É preciso sair da bolha das quatro paredes da igreja, né, e aprender cada vez mais. Então é preciso expandir, ler obras de filosofia, sociologia, biologia, arqueologia, matemática, gramática, teologia e todas essas ciências, gente. É preciso buscar o conhecimento de todas as coisas, discernindo entre todas elas, para a honra e glória de Deus. A gente precisa parar de demonizar as coisas, gente. O universo foi criado por Deus, Deus é dono de tudo que há nele. Façamos uso dos recursos que Deus nos presenteou para louvá-lo, sim, e para preencher adequadamente as lacunas da sociedade. As instruções já nos foram dadas. Sejamos relevantes como Jesus. Como Jesus falava do reino dos céus? Por meio de parábolas, usando símbolos, comparações. Na minha opinião, uma linguagem bela. Jesus era inteligente e até os filósofos atuais em todo o mundo reconhecem a relevância de Jesus e admiram as palavras de Jesus, mesmo não sendo cristãos. Jesus está a todo momento nos ensinando como ser relevante, sendo Ele mesmo na prática relevante. Às vezes eu vejo tanta gente falar das coisas de Deus e do reino de Deus de uma maneira assim, tão de qualquer maneira,
sabe? Usando qualquer tipo de palavra, falando na lata. Qual o propósito de você jogar uma palavra na lata sem o menor pudor e às vezes sem o menor temor, negligenciando o contexto bíblico, jogando versículos ao vento? Sejamos astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, assim como o próprio Jesus nos incita em Mateus 10:16. A palavra de Deus é sagrada, vamos usá-la integralmente e da maneira correta. E o que é a produção literária feita por cristãos? Finalmente, depois de meditarmos sobre tudo isso, eu gostaria de dar alguns exemplos de como o cristão pode impactar a leitura, ser relevante e levar uma criação literária de valor ao mundo. Nós podemos escrever sobre todas as dimensões da vida, como eu já falei até aqui, e isso significa basicamente, falando em termos técnicos, escrever dentro das categorias ficção e não ficção. Livros de ficção são histórias inventadas, basicamente, enquanto a não ficção envolvem fatos reais e textos sobre diversos assuntos. Existem também aquelas histórias mistas, né? Aquelas histórias baseadas em fatos reais, mas que tendem mais para o lado da ficção, um pouco inventado. E as possibilidades são infinitas, né? Atualmente eu escrevo ficção. Eu gosto de imaginar mundos e trazendo nesses mundos criados uma reflexão inspirada nos princípios cristãos. Às vezes eu expresso isso mais diretamente dentro do enredo, às vezes mais indiretamente. Mas sempre procuro levar uma mensagem relevante dentro das tramas que eu crio. Dentro do meu processo criativo, eu examino o porquê dessa história. Eu sempre me faço a pergunta, por que essa história precisa ser contada? Por que eu mereço a atenção do leitor nessa história? Caso contrário, pessoalmente, eu não vejo muito propósito de escrever o livro, se eu não achar uma resposta relevante dentro dessa pergunta. Então eu procuro escrever algo que vá levar valor, algum tipo de valor à vida das pessoas, que vá impactar a vida das pessoas de alguma forma. Mas a arte e a beleza em si, da ficção, já são formas de louvar a Deus, como eu tenho aprendido aqui no livro Template Social do Antigo Testamento. Então, eu não preciso de justificativas para escrever ficção, sendo eu uma escritora cristã, do tipo, por trás dessa ficção existe uma mensagem, então eu leio o meu livro. Não é isso. Apenas faz parte do meu estilo pessoal incrementar a minha produção literária uma mensagem que eu penso ser relevante para os tempos em que vivemos, para a sociedade em que eu vivo. E isso é algo particular meu, e você pode desenvolver a sua produção literária de outra maneira, de acordo com o seu estilo. Então, eu não vou falar muito aqui dos meus livros, porque esse não é o tema, mas vou mostrar aqui as capas, né, e os títulos. Esse aqui é o meu primeiro livro, da série Derek Dunstan e as Crônicas do Rei. Esse aqui é o meu segundo livro, também da série Derek Dunstan e as Crônicas do Rei. Terceiro livro, que é um livro único com 9 contos, criados por mim, também inéditos. E esse aqui é mais um livro que eu fiz, um livro de conto. E também tem um livro em formato e-book apenas ainda, que se chama O Ladrão de Sonhos. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho como escritora, é só você acessar o site www.daniferreira.com.br e você tem as informações lá de todos os meus livros. Eu acho que eu me inspirei mais em C.S. Lewis nesse sentido, né, de tentar levar uma mensagem significativa dentro dos meus livros. Lewis foi um grande apologista cristão, mas foi também um escritor excepcional. Maravilhoso mesmo. Nós precisamos muito aprender, né, com C.S. Lewis, que foi o autor de As Crônicas de Nárnia, né, acho que todo mundo já ouviu falar das Crônicas de Nárnia, O Cristianismo Puro e Simples, que eu já citei aqui, o livro Como Ser Cristão, Os Quatro Amores e tantos outros títulos que são simplesmente deslumbrantes, inteligentíssimos, fantásticos. Tanto na categoria ficção quanto não ficção. As Crônicas de Nárnia, ficção, e os outros que eu citei aqui, não ficção. E a literatura e a biografia de Lewis são realmente de tirar o fôlego, né? E na mesma direção, só que com menos apologia, né? Eu acho que ele nem é considerado apologista,
tem também o J.R.R. Tolkien, que era cristão, e eu particularmente vejo muita influência cristã nas suas obras de ficção, mais especialmente em O Senhor dos Anéis e em Silmarillion. E lendo Silmarillion, eu vejo uma inspiração, pelo menos eu vejo, né, uma inspiração de Gênesis e de Apocalipse na composição que Tolkien fez na sua própria mitologia. E estudando a biografia de Tolkien, essa análise também faz muito sentido. De forma semelhante, nós temos também o tipo de ficção cristã no estilo mais de Deixados para Trás, que também vale a pena a gente considerar nessa análise aqui, que é inspirada, né, nos eventos do livro Apocalipse, mas traz um enredo criado, então é considerado uma ficção. Mas também dá para produzir muita coisa dentro da categoria não ficção. E futuramente eu penso em escrever livros de não ficção, mas é um tipo de texto diferente, né? Eu, por exemplo, gostaria de escrever ensaios sobre produção literária por cristãos, ensaios sobre o processo de criação literária, dentro do que eu tenho aprendido. Mas eu realmente preciso estudar mais esse tipo de texto, buscar mais conhecimento, porque é um tipo diferente de texto, né? Existe um esforço diferente. Não que um seja melhor do que o outro, são simplesmente expressões diferentes. Assim, só para vocês terem uma ideia, olha só o que o cristão pode produzir pensando em não ficção. Por exemplo, aconselhamento pastoral, livros de teologia, doutrina, ciência da religião, filosofia cristã, história da igreja, estudo bíblico, biografia, autobiografia, casamento, família, textos sobre o universo feminino, o universo masculino, o universo infantil, infanto-juvenil, juvenil, devocionais, testemunhos, meditação, oração, comunhão cristã. Então, gente, olha quanta coisa a gente tem para escrever. Dá para imaginar, por exemplo, transformar testemunhos que a gente ouve na igreja, né? Em pregações também, estudo bíblicos, tudo isso em uma série de livros. O cristão, se você for parar para pensar, está muito habituado ao estudo, né? Faz parte do jeito de ser cristão a gente ler muito, estudar muito, não é verdade? Então, a ideia é transformar tudo isso em publicações, não apenas para a comunidade cristã, mas para a sociedade como um todo. Quantos pedagogos, quantos acadêmicos, cientistas, professores, né, nós temos dentro das nossas igrejas? Muitos, não é verdade? O meu desejo aqui, com esse conteúdo, é inspirar todos vocês, agitar todos vocês para olhar além e colocar todas essas maravilhas do universo cristão para fora, levá-las ao mundo, pois o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, como está lá escrito em Romanos 8,19. Então, vamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Este é o meu desejo e creio que seja o seu também. Nesse sentido, penso que o cristão tem muito a contribuir com a produção literária. E que seja assim. Obrigada a todos pela sua atenção. Espero que essas reflexões tenham ido de encontro ao seu coração. Faça você realmente meditar sobre todas elas. Que você tenha gostado e até a próxima.